Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler 22, 23 e 24 do livro de Deuteronômio. Mas antes, eu quero deixar aqui um versículo para a gente ler, reler, pensar sobre isso que Jesus falou. Vamos meditar nesse versículo. Muito importante esse versículo que o Senhor falou. Muito importante. Então, eu vou ler para vocês, olha, João capítulo 6, versículo 63. Então, é João 6, versículo 63. Aqui o Senhor fala, ó, o Espírito da vida. Então, aqui, o Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Vou ler novamente. O espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Muito importante, né? Muito bonito isso que o Senhor falou, e é verdade, né? Se o Senhor tirar o nosso espírito, já era, né? Nossa carne não serve para nada. É isso? Então, antes de começar a leitura, antes de começar a leitura, nós vamos orar, tá? Abaixem as suas cabeças, fechem seus olhos e vamos orar, clamar ao Senhor dele. Nós precisamos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, na tua presença, para te pedir, Senhor, perdão por tudo que já fizemos de errado. Perdoe os nossos pecados. Ajude-nos a continuar firme na tua palavra, Senhor. Dê, Pai, a nós entendimento, sabedoria e discernimento para que possamos entender e discernir cada palavra que o Senhor escreveu aqui no teu livro sagrado, Pai. Ajude, abençoe e nos proteja a todos. E te agradeço também, Senhor, por mais este dia, por poder estar aqui e ler novamente teu livro sagrado, Senhor. E para nós é muito importante. Obrigado também, Senhor, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela sua proteção, Pai. Obrigado por tudo. E eu peço, Senhor, para que o Senhor ajude a todos nós e ajude todo o seu povo, Pai, todo o povo brasileiro. Perdoe o nosso povo, Pai, e ajude cada um que está na frente dos QG, Senhor, estão lutando por uma causa e pensamos que seja justa, mas nós não sabemos, só quem sabe é o Senhor. Está em tudo em tuas mãos, Senhor. Pedimos que o Senhor faça o melhor pelo Brasil, Pai. Cuide de nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos começar aqui a leitura. Capítulo 22 de Deuteronômio. Se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono e você vir o animal andando solto, não faça de conta que não viu. Leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então, entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento. Faça o mesmo com o jumento.
a roupa ou qualquer outra coisa que você achar e que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Se o jumento ou o boi que é de outro israelita cair na estrada e você vir o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupas de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão e a mãe estiver lá com o filhote ou com os ovos, não pegue a mãe. Leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando a fim de que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim, você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzem. Que as outras plantas produzem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem o arado. Não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturados. Ponha pingentes nas 4 pontas da capa que você usa. Tem uma ação, pureza sexual e casamento. A lei de Moisés protegia a mulher recém-casada da calúnia do marido, que queria se separar e procurava uma desculpa. Também determinava o que fazer em caso de adultério. Continuando a leitura, pode acontecer que um homem case e depois de ter tido relações com a mulher não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça. Então, e no lugar de julgamento na praça pública, mostrarão o lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes: dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela e começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram. Pois vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim, porque caluniou uma virgem israelita.
Além disso, ela continuará sendo sua mulher, e ele nunca poderá mandá-la embora. Mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai, e os homens das cidades a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel. Antes de casada e enquanto ainda vivia na casa do pai, ela teve relações com um homem. Ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se uma cidade for encontrado, se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro. Pedindo socorro. Não gritou, não pediu socorro, né? Aí já viu, né? O homem, porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como o de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado, e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e por isso ela será sua esposa, e ele nunca poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relações com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Terminamos o 22, já vamos para o 23, tá? Uma explicação antes: pessoas que não podem fazer parte do povo de Deus. E são mencionadas pessoas que não podiam fazer parte do povo de Deus. Mais tarde, e em especial também no Novo Testamento, essas proibições foram canceladas. Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele nem os seus descendentes, até 10 gerações. Tantinho, gente, eu só vou verificar uma coisa aqui. Nenhum amonita ou moabita, até a 10ª geração, fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora, porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhe deram comida, nem água, e também porque pagaram Balaão,
filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor nosso Deus não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção, porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses povos. Não desprezem os edomitas, pois eles são seus parentes. Nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Quando estiverem acampados durante uma guerra, procure evitar qualquer coisa que os torne impuro. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde tomará um banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Arranjem um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas, levem uma pá e antes de fazer necessidades, cavem um buraco e depois cubram as fezes com terra. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conserve o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não o entregue ao dono. Ele deverá ficar morando em qualquer cidade israelita que quiser e não poderá ser maltratado. Nenhum israelita, mulher ou homem, praticará a prostituição nos templos pagãos. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor, para pagamento de uma promessa feita ao Senhor nosso Deus. Deus detesta este dinheiro. Não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrem de outro israelita, para que o Senhor nosso Deus abençoe tudo o que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês. Quando você fizer uma promessa ao Senhor nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida, e é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus, mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la, sem falta. Quando estiver andando num caminho que atravessa a plantação de uvas de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, porém não carregue uvas no cesto. Quando estiver atravessando campo de trigo ou de cevada, pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos, porém não use uma foice para colher as espigas. Terminamos o 23, agora nós vamos para o 24, tá? Antes, gente, eu quero falar o seguinte, quero lembrar vocês
que nós estamos lendo o Antigo Testamento. Então, hoje nós não estamos mais sobre a lei do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele veio, né? Ele morreu, sofreu naquela cruz para nos salvar. Cumpriu todo o Antigo Testamento. Então, todas as pessoas que aceitam o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, essa pessoa está salva, né? Aí tem que cumprir, né, os mandamentos do Senhor e que adulterava não adultera mais, que roubava não rouba mais e assim por diante, né? A gente vai pecar sim, porque somos seres humanos, né? Mas sempre que acaba de cometer um pecado, o Espírito Santo nos avisa que a gente pecou, então a gente já pede perdão por aquilo que a gente fez. Então, a gente está lendo o Antigo Testamento para poder entendermos que desde o começo do livro já fala do Senhor Jesus. Já fala que lá na frente, né, o Senhor Jesus ia vir, seria o Messias para nos salvar, tá? Então, agora nós vamos para o 24. Antes tem uma explicação. Esta lei trata não do divórcio em si, mas da mulher divorciada. Se esta casasse com outro homem, não poderia mais tarde voltar ao primeiro marido. Isso Jesus citou esta lei no Sermão do Monte. Foi perguntado a respeito dela pelos fariseus. Só vou tomar um pouco de água e a gente já vai ler, tá? Vamos começar. 24 de Deuteronômio. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ela irá e então poderá acontecer que case com outro homem. E que este também não goste mais dela e se divorcie, ou então poderá acontecer que ele morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele casar de novo. Casar de novo com ela. Seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixe que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor, nosso Deus, lhe está dando para ser de vocês. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por 1 ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa 1 ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Quando você emprestar alguma coisa a alguém, não aceite como garantia de pagamento as 2 pedras de moinho que ele usa para moer o trigo, e não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois se ele não tiver as 2, não poderá moer o trigo, e assim morrerá de fome. Se alguém raptar outro israelita e obrigá-lo a ser seu escravo ou vender, esse criminoso será morto.
Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. E se você ficar com uma doença contagiosa da pele, siga com todo o cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeça a todas as ordens que eu dei a eles. Não esqueça aquilo que o Senhor nosso Deus fez com Miriam quando estávamos saindo do Egito. Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita e ele prometer como garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele a traga para você. Se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite. Devolva ao dono antes do pôr do sol, para que a use como cobertor. Ele ficará agradecido e você terá feito aquilo que o Senhor nosso Deus acha certo. Não explore o empregado, pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou estrangeiro, que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Não é. Só ver uma coisinha. Ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva a quem vocês emprestaram alguma coisa. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor nosso Deus os tirou dali. Por isso eu exijo que obedeçam a essa lei. Pode acontecer que a colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pagar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixem-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uva nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito. E por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Então, nós terminamos aqui o 24 também. Deus abençoe a todos vocês. Fique com o Senhor Jesus.